Rádio ET, a rádio online do CCM Etovina. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bom dia! Hoje iniciamos aqui a nossa primeira transmissão ao vivo. Eu sou a Sara, do segundo ano A. E eu sou a Dani, do terceiro ano B. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, JP, radialista, jornalista e repórter. Também assessor especial do governador do Paraná. JP, é com muita alegria que o recebemos aqui em nossa rádio ET, do nosso Colégio Cívico Militar Etelvina. Em nome de toda a equipe da direção, do nosso diretor José Carlos, da nossa vice-diretora Faivra e também de toda a equipe militar. Bom dia, Sara, bom dia, Dani, professora Isis, o João, que também está aqui conosco. Quando eu recebi esse convite do professor José Carlos, eu fiquei pensando o seguinte: meu Deus, vou ser entrevistado e você sabe que eu sou entrevistador, mas quando a gente dá uma entrevista, a gente tem aquele cuidado. O bom é perguntar, mas você se habituar a responder perguntas também é muito importante. Eu fico muito feliz, eu quero aqui parabenizar a direção deste colégio por ter essa iniciativa de vocês terem uma emissora de rádio. O rádio é tudo, gente. Eu costumo dizer que há 44 anos eu trabalho com rádio. Há 44 anos. Eu passei como sonoplasta no rádio, como repórter policial, repórter esportivo, viajei o mundo com rádio. E hoje, na comunicação social do Estado, a gente trabalha com rádio também, porque há 4 anos e meio, eu estou lá no Palácio Iguaçu, cuidando exatamente da área de relacionamento dos veículos de comunicação, ou seja, o rádio, a TV, o jornal impresso, o portal de notícia, a revista, enfim, o contato do JP no Paraná inteiro. Para vocês terem uma ideia, nós visitamos todas as emissoras de rádio AM, FM, visitamos já uma boa parte do rádio comunitário. São quase 400 emissoras de rádios AM e FM, são 280 comunitárias, são 81 canais de televisão, são 100 jornais impressos, são mais de 100 portais, enfim, o meu dia a dia é comunicação social. Então, quando o professor disse assim: Jota, você poderia vir ao colégio? Aí eu sou aquela criancinha, fiquei nessa expectativa a semana inteira. Ontem à noite falei: oh Deus, que eu esteja bem amanhã pela manhã, porque tem esse compromisso às 11 da manhã para falar com vocês. Estou aqui aprendendo, viu? Vocês fiquem tranquilos, apesar, eu disse que estou há 44 anos trabalhando em rádio, mas pode ficar tranquilo que vocês estão fazendo muito bem. Muito obrigada. Então, assim, para nós é um prazer poder inaugurar a nossa sessão, né, de entrevistas com um radialista tão consagrado no meio da comunicação como você. Então, assim, para nós que estamos começando hoje, literalmente, o senhor poderia nos dizer qual é o segredo para ter um público fiel e constante como o seu? A comunicação é muito importante. Eu digo que falar no rádio, trabalhar com rádio, é como se nós estivéssemos em nossa residência, com o pai, a mãe, os filhos, no café da manhã, no almoço, você conversando. Rádio é conversação. E o que me traz até hoje trabalhar no rádio, das 8h30 da manhã às 18h, eu sou funcionário do governo. Mas a partir das 19 horas até as 21 horas, eu ainda faço rádio, que é na Rádio Cultura de Curitiba, na Rádio Iguaçu, da cidade de Araucária, e também agora estamos estreando o nosso programa no canal 13.3 da Euronews, na TV aberta. A TV nos procurou, vai transmitir o nosso programa. Por que isso? Eu sempre levei a sério a responsabilidade de um radialista, de um jornalista, é tudo. A notícia não pode ser dada
divulgada naquele primeiro impacto. Você recebe uma informação, aí você tem que checar a fonte. Não é como na internet, que todo mundo é jornalista, todo mundo é radialista, todo mundo fala o que quer, escreve o que quer. Não. Ao jornalista, cabe a ele ter grande responsabilidade, porque você não pode divulgar uma informação que não seja verdadeira. Por isso que você tem que checar. E também você tem que ter fidelidade à fonte. Nunca a pessoa que passa uma informação, você vai divulgar sua fonte. Isso está na legislação, quando você vai para a faculdade, quando você faz o curso de comunicação social, você tem um juramento. Você nunca vai entregar a fonte. Vocês estão acostumados a ouvir jornalistas do país inteiro que diz assim, uma fonte me informou, conversei com uma fonte, seja a maior autoridade do país. Então, ter esse grupo de fidelidade, até hoje as pessoas nos acompanham, porque sabe que o apelido JP, porque meu nome é José Aparecido Alves, JP é um apelido artístico, um nome artístico que eu consegui lá há 44 anos atrás. Quando me perguntaram, o seu nome é José Aparecido Alves? Com esse nome você não vai a lugar nenhum. E um senhor, um jornalista, que é mais antigo, sabe? O Dirceu Gleiser, que foi cantor, jornalista, torcedor do Curitiba, cronista esportivo, que tinha um programa famoso na TV Iguaçu chamado Viva Futebol. Foi ele que me deu esse apelido de JP, uma palavrinha com 6 letras, e me disse assim um dia, garoto, eu tinha 20 e poucos anos, 21 anos, garoto, você vai um dia ser uma autoridade nessa cidade de Curitiba, você vai crescer no rádio, na televisão. E eu, naquele momento, eu achei estranho, porque com 21 anos de idade, estava começando como sonoplasta de emissora de rádio, e depois a gente atingiu o pico, né? A gente buscou. Então, eu acho assim, você ter responsabilidade é o que leva à sua credibilidade. E só estou hoje como um assessor especial do governador, numa pasta muito importante que é a comunicação do Paraná, porque ao longo da minha história, da minha trajetória, né, a gente sempre levou a muito séria a comunicação. E para quem está me ouvindo, eu repito, não é fácil você ser jornalista com credibilidade, não é fácil você ser um radialista com credibilidade, e graças ao bom Deus, eu continuo com uma grande gama de pessoas que me acompanham dia a dia. Quais são as principais habilidades que você considera assim, essenciais para ser um bom radialista na atualidade? Como eu disse, saber se comunicar, falar sempre a verdade, não ter pressa porque o radialista tem aquele que trabalha só com música, né? Apresentador, mas quem trabalha com a notícia requer de muita responsabilidade. Então, para que você seja um bom radialista, um bom jornalista, é você passar a informação com credibilidade, com tranquilidade. Porque as pessoas que ouvem, elas acreditam. Vai dizer assim, olha, eu vi no programa do JP, eu li um texto do JP. Então, a pessoa, ela sabe do nosso comportamento e da nossa responsabilidade com a comunicação social. JP, estar no ar é algo que facilmente pode sair do controle. E a gente queria saber se você já enfrentou alguma situação desafiadora enquanto estava no ar. Como que você lidou com isso? Então, porque o rádio mudou bastante. Hoje, com as novas tecnologias, eu sou de uma época que era um rádio, só o som do rádio, né? Hoje não. O rádio hoje, ele está muito mais... Eu queria falar sobre o rádio, que completou ano passado 100 anos. Então, o rádio hoje, ele está muito mais forte do que ele era. O rádio é o meio de comunicação mais, eu diria para você assim, é o principal meio de comunicação não só no Brasil, é no mundo inteiro. O rádio, ele fala para multidões. Só para vocês terem uma ideia, a Cataribope faz pesquisa para o rádio. Coloca em campo, né, seus funcionários, e a pergunta é, que rádio você ouviu, que rádio você... Enfim,
Então, a Qatar fez uma pesquisa dizendo o seguinte, qual é o número de pessoas que ouvem rádio no Brasil? Nós temos de 83% a 85% dos brasileiros que ouvem rádio. 67% as pessoas ouvem em casa. O restante o rádio em movimento. Se está no automóvel, se está no seu local de trabalho pela internet, está no seu celular. Porque, então, o rádio ele ficou muito forte com as novas tecnologias. A gente fala para o Facebook, para o YouTube, para o Twitch, para o Instagram e assim por diante. Agora, você tem que ter preparo, muita psicologia. Quando a gente erra, não dá para consertar. Eu não vou... eu errei, e daí eu vou falar assim, desculpa que eu errei. Siga em frente. O conselho que eu dou, siga em frente. Às vezes as pessoas nem notaram que você errou, mas quando você, ao tentar consertar, aí sim, aí eu digo assim, o erro na expressão, na divulgação de uma palavra, às vezes a gente confunde uma palavra, uma outra palavra. Agora, em situações assim, respondendo a sua pergunta, a gente tem que ter tranquilidade. Eu levo muito a brincadeira, você entendeu? Eu tiro de letra, você tem que ter tranquilidade, você é quase um psicólogo, o profissional do rádio, né? Porque você atende a todas as editorias, todas as demandas, são perguntas, curiosidade. Então, só que eu costumo dizer o seguinte, o jornalista e o radialista, ele não é um professor. A gente, não é que você domina todas as editorias, todos os assuntos. Quando a gente vai entrevistar um médico, por exemplo, a gente tem que ler, tem que procurar saber quem é aquele médico, ou sobre a pauta do dia. Você vai falar com um advogado criminal, vai falar com qualquer outra pessoa, qualquer outro profissional, vamos falar de agronegócio, você vai ter que ler. Então, esse preparo requer do jornalista, do radialista, estamos falando sobre o rádio, e no rádio tem radialista e jornalista, eu diria para você que depende do dom. Deus, o JP, quando nasceu, ele disse assim, cara, você vai se comunicar. E graças ao bom Deus, eu vim de uma família de origem bem necessitada, eu diria assim, que eu sou um ex-lavrador, um ex-boia-fria, um ex-padeiro, um ex-vendedor de música, de discos, perdão, mas que sonhava um dia de entrar no rádio, né? Então, eu tive muita vontade, muita luta para chegar até onde eu cheguei, e graças ao bom Deus, eu sou um apaixonado. Vocês estão ouvindo aqui um cara que é apaixonado pelo rádio. Você sabe, então, por isso que eu incentivo. Acho de que a iniciativa de vocês, sabe, eu dou nota 10 para vocês, tá? Porque você tem que se comunicar, você tem que buscar informação. E com certeza, quem trabalha com a comunicação é uma pessoa muito ativa, muito ligada com os acontecimentos do dia a dia. Mas, olha, tranquilidade. Você está no ar, tranquilidade. Não tem problema de errar. Não tem problema, nada de nervosismo. Qualquer situação, a gente sai dela. E assim, os conteúdos abordados, eles são pedidos pelo público ou o senhor que seleciona de acordo com as urgências do dia a dia? Eu não entendi. Pode repetir? Se os conteúdos abordados, eles são pedidos pelo público ou é conforme as urgências do dia a dia? Olha, claro que você acompanha numa velocidade enorme as coisas que acontecem. No jornalismo, nós chamamos de editoria. Tem editoria de segurança, editoria de cultura, editoria de esporte, enfim, de tudo. Então, o programa, vou citar aqui o Jornal do JP, que é apresentado na Rádio Cultura de Curitiba. Ele é um programa que tem esporte, política, ele tem pessoas que participam, advogada que fala, que é especialista na área de saúde, nos crimes de internet, tem participação de comportamento,
Nós temos um comentarista de arbitragem de futebol que é muito conhecido, o Valdir Bicudo, que por muitos anos foi árbitro. Você tem... Olha, então, assim... E a gente aceita sugestão. O meu programa de rádio, quase todos os dias, de segunda a sexta e também no sábado de manhã, que eu faço das 19 às 21 horas, e no sábado das 8 às 10, tem entrevistado. Por exemplo, ontem estava lá o Norberto Ortigara, que é secretário da Agricultura. Hoje, no programa de hoje à noite, vai estar um médico. Então, você veja, dias atrás estava uma profissional falando da moda. Então, se você me dissesse o seguinte, JP, eu tenho uma pauta, eu gostaria que você entrevistasse tal professora, ela é especializada nisso, naquilo. Olha, nós temos um artista aqui no colégio. Então, assim, nós aceitamos e deve aceitar a sugestão de pauta, chama-se pauta. Então, a gente faz contato, a produção faz contato com aquele profissional, com aquela pessoa, marca o dia, a hora, enfim. Então, ela nasce dessa forma. Que legal. Como lidar com os comentários negativos dos ouvintes? Eu adoro críticas, porque a gente só cresce com a crítica, mas a crítica construtiva. Agora, eu aceito a crítica de quem é uma pessoa mais inteligente do que o JP. Menos do que eu, não. Porque, como eu disse, é muito fácil criticar, falar. Buscar a solução é muito difícil. Então, eu não posso criar um texto e jogar na internet, no Facebook, no Instagram, no Twitter, colocar uma opinião que a própria pessoa desconhece. Eu vou respeitar quem está acima de mim. Eu vou respeitar quem é realmente da área, né? Eu vou ouvir um professor, eu vou ouvir um médico, vou ouvir um advogado, uma pessoa que conheça da matéria. Agora, gente que só fala por falar, aí, para mim, esse tipo de crítica eu nem respondo. Agora, eu gosto da boa crítica, porque a crítica a gente cresce com ela, a gente vai corrigir os erros, a gente vai imaginar o seguinte, olha, não é aquilo que, essa não é a minha posição, não é aquilo que eu falei no rádio. Então, eu sei lidar muito bem, lido há muito tempo com essa questão de críticas ao trabalho da gente, e vou repetir, aceito sim a crítica construtiva, a outra não, só por falar, só por eu achar, eu acho que é tempo perdido. JP, como você descreveria seu tipo de apresentação no ar? E quais as características que tornam Falar a verdade, meu jeito de ser, porque eu nunca mudei. A minha maneira de ser, de falar o que eu penso, ter liberdade do que eu penso, porque eu não fui um jornal, apesar de ser jornalista, radialista, mas quando eu vou para o estúdio, eu não fico lendo papel, você entendeu? Claro que eu faço a leitura antes e tiro a conclusão daquilo que eu imagino que eu quero passar para o meu público. Seja ele por escrito, seja ele falando, ouvindo pelo som. Então, é assim que eu trabalho. Então, e deu certo essa forma, porque, como eu disse, não é fácil você se sustentar durante 44 anos, então você tem que inovar também. Eu não fui aquele cara que, não pensa você, que eu não fui estudar as novas tecnologias, né? Entender o momento, fazer a leitura, como transmitir, como ser. Então, por eu conviver com pessoas 24 horas, qual é o meu trabalho? Falar com pessoas. Aí, você encontra um grande empresário, uma pessoa mais humilde. Eu costumo citar um exemplo. Um dia eu estava no Palácio Iguaçu, numa sexta-feira à tarde. Chegou uma senhora chamada Maria Francisca, moradora lá da Vila Paruli. E ela foi até o palácio dizendo que ela queria falar com o governador Ratinho Júnior. O Palácio Iguaçu, nós temos a Casa Militar, então as portarias do Palácio Iguaçu são militares. Aí eles entraram em contato comigo e disseram assim, JP, tem uma senhora aqui, Dona Maria Francisca, você poderia atendê-la? Você pode descer até aqui? Eu desci na portaria e fiz um convite a ela, vamos até a minha baia, que eu não tenho sala, eu chamo de baia.
cheguei lá, ofereci uma água para ela, um café, fui ouvir a história dela. História muito triste. Ela é uma diarista, marido alcoólatra, ela precisava fazer uma cirurgia lá na Santa Casa, e mesmo pelo SUS, o médico estava cobrando um valor que ela não tem esse valor. E daí eu acalmei ela dizendo o seguinte, que eu iria conversar com o secretário da Saúde, que isso foi numa sexta, que na segunda-feira eu daria uma resposta para ela do que o Estado poderia fazer por ela. Então, eu passei aquele problema para a Secretaria da Saúde. E na outra semana, um grande empresário de Curitiba, que é o proprietário da Carga Lift, Cargo Lift, acho que esse é o nome da empresa, Cargo Lift, ele nos procurou, né? E o homem tem 600 carretas na sua empresa. Então, o mesmo tratamento que eu dei àquela senhora da Vila Parolim, foi o mesmo tratamento que eu dei a ele. Então, eu sou essa pessoa. Eu recebo o desembargador, o promotor, a médica, como eu vou receber também a diarista, o catador de lixo, enfim, gente. Eu sempre fui assim, esse é meu jeito de ser. Talvez, por eu ser assim, se comunicar dessa forma, né, respeitando todas as pessoas. Agora, eu fui um cara ousado. Eu vou fazer aqui uma revelação para vocês. O bom jornalista, o bom profissional, como eu sempre gostei do jornalismo investigatório, até hoje, eu posso receber de você uma informação e posso ficar com ela 15, 20, 30 dias pesquisando, até eu chegar aquele dia para me divulgar. Em toda a minha história, para quem está me ouvindo, eu fui processado durante 25 vezes, nunca condenado. Processado por quê, JP? Porque eu falava a verdade. Porque a pessoa, quando eu descobria o fato, divulgava, evidentemente, o meio mais fácil de calar um jornalista ou radialista é você abrir um processo, entrar com um processo contra aquele profissional. Então, eu frequentei, já não frequento mais, eu frequentei, né, a justiça, tem que depor para o juiz, para o promotor, ser insultado. Só que eu, com tranquilidade, eu venci os 25 processos em minha vida, porque as pessoas achavam, não, ele está caluniando. Eram, né, denúncias, é calúnia, isso é mentira. Não, e eu provava que eu estava certo. Um dia eu aceitei um desafio de um juiz, chamado Dr. João, é um desembargador já aposentado, um juiz. Ele, um cara foi para a cadeia acusado de um duplo homicídio. E daí eu fui procurado por esse rapaz que estava 9 meses na prisão, e ele me contou toda a história de infância dele, dizendo para mim o seguinte, que pegaram ele por engano, não era ele, que ele não tinha... O juiz já tinha até condenado, porque crime de latrocínio não depende de júri popular, né? O juiz dá a sentença, 90 dias, 120 dias, ele aplica a sentença. E eu peguei aquele caso, na época o juiz era de Araucária, né? Dr. João Koptoski, um desembargador já aposentado, muito conhecido. E na época ele fez um desafio comigo. Se eu não provasse que aquele cidadão era inocente, ele ia tirar o cara da cadeia e me colocar. E eu gravei um vídeo, eu era repórter da TV Iguaçu, hoje é Massa. Então, eu aceitei no ar o desafio e a televisão mostrava aquelas chamadas, né? Eu disse para ele assim, se eu estiver contando história, o senhor vai liberar o preso, vai me colocar. Eu não matei ninguém, mas se eu disser, vou te colocar na cadeia. Bom, foram 1 ano e meio de muito trabalho, de investigação, para depois encontrar o verdadeiro autor daquele duplo homicídio. Então, quando eu digo para vocês assim que eu fui processado 25 vezes, por pessoas assim, ele falou bobagem, ele mentiu, ele criou a história, eu não fiz isso é calúnia. Então, eu respondi com maior tranquilidade, eu ia lá, o réu José Aparecido Alves, tal, o promotor fazia pergunta para o juiz para mim, eu contava, dava depoimento, nunca me aborreci, nunca fiquei
perdi sono porque ia responder um processo nesse sentido, porque quem trabalha com a informação sabe disso. Vou repetir, o bom jornalista é como se fosse um bom coronel da polícia, um bom tenente, aquele linha de frente que pega a sua tropa e vai, você entendeu? Então, eu fui um cara ousado. E graças à minha ousadia, vou repetir, é que eu cheguei em Curitiba com um sonho de estudar, vindo do interior, com uma sacola nas costas, uma mochila, não sabia, nem conhecia Curitiba, não conhecia prédio, não tinha amigos, não tinha familiar aqui. Lavei talheres por 5 meses, entrei no rádio, e hoje eu posso dizer para vocês o seguinte, como radialista, sou um cara muito tranquilo, tive oportunidade, como repórter esportivo, cobrir Copa das Confederações, Copa do Mundo em 98, eliminatórias da Copa do Mundo, indo para Paraguai, Uruguai, Argentina, Bolívia, lá indo para França, Inglaterra, Holanda, enfim, eu viajei com rádio, conheci todos os famosos de televisão, trabalhava juntamente ali com o Galvão Bueno, com tudo que vocês possam pensar de televisão, famosos, o JP também, né? Por quê? Fui um cara ousado. Você tem que ter ousadia, vocação, gostar daquilo que faz. E eu sinto que vocês, não vamos ser aqui no futuro, a Dani e a Sara, 2 grandes jornalistas profissionais do rádio e da televisão. Muito obrigada. Assim, JP, que no nosso colégio nós temos a matéria de oratória, né? Porém, a gente ainda nota bastante dificuldade com os alunos na hora de aprimorar as suas falas e comunicação com o público. É justamente por isso que a gente criou a rádio, né? Com sites, podcasts, para que os alunos possam ter mais contato com esse tipo de coisa e melhorar a experiência e a oratória de cada um deles. Então, assim, a gente queria saber o que você acha sobre esse projeto nas escolas públicas, com a Teuvina sendo pioneiro desse projeto. Eu acho que se o secretário de Educação, o professor Rony, se estiver me ouvindo, secretário Rony, pega aqui o exemplo dessa escola e coloca em toda a escola do Paraná, né? Eu acho importante. Eu era um cara que eu tinha vergonha de falar em público. Quando garoto, eu estudava numa escola, numa cidade chamada Paranacite, que é na região noroeste do estado. Então, eu tinha vergonha. Eu, por exemplo, eu não entrava numa loja com vergonha. Eu não fazia qualquer pronunciamento com vergonha. Mas onde é que o JP perdeu essa vergonha nesse sentido, de falar em público? Foi quando eu entrei num grupo de jovens da Igreja Católica. Uma amiga minha chamada Rosa Rebolho, que mora hoje no Mato Grosso, ela me convidou. Ela era a presidente do grupo de jovens. E ali, naqueles contatos, né, eu fui mudando a minha característica, né? Então, fui conversando com as pessoas, e ela me dizia assim, olha, você é tão importante como qualquer outro. Quando você for falar em público, se tiver uma pessoa sentada na plateia, você vai falar. Se tiver 1000, você vai falar. Então, hoje em dia, eu faço qualquer pronunciamento, né? Pode ter 1000, pode ter 5.000, 10.000, 100.000, você vai falar com tranquilidade. E o rádio, ele acaba capacitando nesse sentido. De tanto você falar, de tanto se abordar vários assuntos, vários temas que acontecem no dia a dia dentro da sociedade. Então, como eu disse no início, é conversação. E acho que, como disse, o colégio de vocês está dando um exemplo. Tomara que a Secretaria de Educação do Estado do Paraná tome por exemplo o que vocês estão fazendo aqui e leve para os demais colégios do Paraná inteiro. Então, JP, sobre o trabalho e a atuação do cidadão e da cidadã na política, nossa instituição, por ser cívico-militar, oferta também a disciplina de cidadania e civismo, que trabalha diretamente a importância de sermos ativos e conscientes nesse meio. Você já foi vereador por vários mandatos. Você poderia falar um pouco sobre a importância da política em nossa sociedade? Um assunto que eu gosto de falar. Você vai encontrar pessoas dizendo assim, eu não gosto de política. Essa pessoa é que ela não conhece, é analfabeto, chama-se analfabeto político. Tem até um texto
coloca lá no Google, quem é o analfabeto político? É aquele que só faz críticas. É aquele que diz assim, eu não gosto de política. Minha gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. No mundo inteiro, a sociedade ela depende da política. No mundo inteiro, nas decisões políticas. Então, com o episódio da pandemia da Covid-19, as pessoas ficaram em casa, tiveram mais tempo. Eu acredito, assim, que as pessoas ficaram mais politizadas, ficaram mais tempo em casa, tiveram mais acesso às informações. Como é que eu posso viver numa sociedade sem saber, por exemplo, que tudo depende da política? A gente depende dos vereadores do município, que eles façam boas leis, que eles façam a fiscalização ao executivo, que eles possam ajudar o executivo também a administrar a cidade, que essa é a função do vereador, criar bons projetos de lei que beneficia não um bairro da cidade. Curitiba tem 75 bairros. Então, quando você entra na Câmara Municipal, você tem que fazer leis para os 75 bairros, da cidade inteira. Fiscalizar, fazer bons projetos e administrar, ajudar a administrar. Aí tem o prefeito, que é o executivo, que executa. Aí tem os deputados estaduais, mesma coisa, que apresentam projetos, que aprovam anualmente, né? O governo encaminha para a Assembleia, né, o seu orçamento. Tá. Então, a gente tem que cuidar da saúde, da educação, da saúde, da infraestrutura, enfim. Então, política, gente. A mamãe tem que conversar com os filhos, o papai, a vovó, o vovô. Cada vez mais você tem que se envolver com a política. Politicagem, não. Politicagem é uma coisa, uma doença, um negócio que atrapalha. Política. Porque o que é política? Aqui no próprio colégio tem normas. Os alunos aqui têm normas. Então, é a política da atual administração. Então, a palavra política ela é muito forte. Ela é importante. E os meios de comunicação têm que difundir a política. Nós temos a obrigação de esclarecer, de mostrar à sociedade o que é fazer uma boa política. Por que o Estado do Paraná, hoje, chegou ao primeiro lugar na questão da educação no Brasil inteiro? Temos 27 estados aí, você entendeu? 27 outros governadores. Por que o governo do Paraná atingiu o primeiro lugar, saiu de 7º para 1º? Por que o Paraná é o segundo estado que mais produz grão? E assim por diante. Porque, então, é a boa política. Política é responsabilidade. Repito, politicagem não. Então, você vai encontrar, quando você vai votar em alguém, você tem que conhecer aquele candidato. Será que ele é capaz? Ou será que ele vai fazer alguma coisa pelo meu município, pelo meu bairro? Você entendeu? Então, a política, seja da educação, a política da saúde. Hoje nós costumamos dizer o seguinte, o bom gestor. Você não precisa ser um politiqueiro, você tem que ser um bom gestor. Eu não estou falando de política partidária, estou falando de política que você adota. Então, o Estado do Paraná está de parabéns com sua educação. O colégio de vocês... por exemplo, deixa eu fazer aqui uma revelação para vocês. É a primeira vez que eu visito um colégio cívico-militar. Eu tinha a maior curiosidade. Então, quando o professor José Carlos me convidou, já fiz um passeio aqui pelo colégio, explicando, né, como é que funciona. Fiz algumas perguntas a ele. Eu vi todo mundo uniformizado. Eu fiquei com a inveja dessa juventude, dos adolescentes que eu encontrei aqui. Todo mundo bonito, todo mundo bem trajado. Isso eu me lembro lá dos meus 7 anos, 8 anos, lá em Sandovalina, estado de São Paulo, quando eu entrei na escola. Então,
É isso. A boa política representa saúde mental para todo mundo. Precisamos cada vez mais de gente boa na política. Agora eu vou falar isso, tá? Para a gente afastar os maus políticos, gente do bem tem que ocupar o espaço. Se você é gente do bem, só faz críticas, você não está colaborando. Agora, se você é gente do bem, sabe, você tem o direito de se candidatar a vereador, prefeito, deputado, presidente da República, gente que tenha conteúdo, gente que quer colaborar com a sociedade. Então, a política é uma coisa boa. Eu digo isso para vocês. Agora, o politiqueiro é coisa do diabo. E novamente falando sobre a sua experiência profissional, né? Você atualmente também é assessor especial do governador Ratinho Júnior e responde pela área de relacionamento da Secretaria de Estado de Comunicação Social e Cultura. Como é isso no cotidiano? Como que o senhor organiza essas demandas? Como as encaixa em sua rotina? É uma rotina muito, muito complicada. Eu não tenho sábado, não tenho feriado, não tenho domingo. Por quê? Quando eu chego numa emissora de rádio, televisão, ou num jornal impresso, ou num portal, seja lá que tipo de veículo, eu me apresento, eu deixo sempre um cartão com número. Então, você imagine que aqui no estado do Paraná, porque eu me desloquei, saí de Curitiba, às vezes fiquei 15 dias, 10 dias, uma semana, continua essa rotina. Então, eu visito por região. Por exemplo, vou pegar aqui Maringá. Dia 4 de maio, que passou, eu estava lá em Maringá, na Associação Comercial, com todos os veículos de Maringá e região. O rádio, a TV, o jornal, todos. E nós levamos o secretário Kleber Mata da Comunicação, para ele conhecer. Como o secretário não tem tempo de fazer aquela visita que faz o JP de rádio, jornal, gente, é trabalhoso. Então, a gente pega Maringá, como a cidade principal, convida todos os veículos da região, o secretário se apresenta, o diretor de marketing se apresenta, o DG, que é o diretor-geral, se apresenta, enfim, e fala da política de comunicação do Estado. Então, tenho feito isso, né? A gente já fez em Foz do Iguaçu, Cascavel, Moarama, Maringá. Agora, vamos fazer no litoral do Paraná, fazer Londrina, Francisco Beltrão lá no Sudoeste, mas o meu dia a dia é o dia, não tem, vou repetir, não tem sábado, não tem domingo, por quê? Daqui a pouco você recebe uma ligação de Cornélio Procópio, ontem, por exemplo, vou falar de ontem, eu recebi ligação da Rádio Graúna, de Cornélio Procópio, recebi ligação da Rádio Pai Querido de Londrina, recebi ligação de Cascavel, da CBN Cascavel. Então, assim, eu sou a primeira pessoa do governo na área de comunicação, porque eles não ligam para o secretário de comunicação. Eles sabem que tem o JP. Então, a primeira conversa, a primeira fala é comigo. Aí eu me dirijo ao secretário, né, fazemos uma reunião, 2, 3 reuniões por semana, às vezes é uma, 2, semanas já foram 2. Então, a gente coloca na pauta e vai discutir. Mas você tem que ser um cara maneiro, né? Você tem que gostar de atender. Não é só o atender aquela emissora mais forte, a pequenininha também. E eu faço um trabalho de relacionamento também com o rádio comunitário, como eu disse. E aqui vai uma explicação. Rádio comunitário, rádio web, elas não têm PI do governo, pedido de inserção, ou seja, patrocínio do governo, nem dos municípios. O rádio comunitário, a rádio web, só recebe dinheiro do governo em publicações, em anúncios do governo, o rádio comercial, que é o rádio AM e o rádio FM. Né? Temos poucas rádios AM hoje no Paraná, porque a maioria já migraram, a maioria migrou para o FM. Então, só pode receber dinheiro do governo, do município, do governo federal, o rádio comercial AM e FM. Então, mas mesmo assim, eu tenho um grande carinho pelo rádio comunitário, porque no Paraná,
164 municípios do Paraná. O único veículo de comunicação que tem naquele município é o rádio comunitário. Então, eu tenho levado a minha preocupação ao governo do Estado, e o governador está abrindo uma linha na Fomento Paraná para ajudar os donos de rádio, seja o rádio AM, FM, o rádio comunitário, para pegar empréstimo do governo, juro com o menor possível, com alguns anos de carência para começar a pagar, para que ele possa, sabe, comprar transmissor, mesa de som, microfone, computador, você entendeu? Então, assim, e tudo isso nasceu do dia a dia. Se eu não fosse, vamos aqui, se eu não fosse a Mamborê, por exemplo, que fica próximo a Camorão, lá na Farcom, conversar com o pessoal, o sindicato que representa as rádios comunitárias, se eu não estivesse ligado à ERP, que representa a TV e o rádio comercial do Paraná, nada disso eu sabia. Então, como é que nasceram esses projetos? Cheguei ao governador e falei, governador, a dificuldade de que tem uma emissora de rádio, é isso, aquilo. Então, nasceram os projetos, eles vão acontecer. Então, eu sou muito feliz do que faço, né? Acho que o governador tem dito assim para mim, JP, você gosta do que faz, porque não é fácil você pegar a estrada, você vai daqui a Londrina, vai a Cornélio Procópio, Santo Antônio da Platina, você vai a Jacarezinho, vai a Andirá, onde tiver uma emissora de rádio. Chega lá, bom dia, boa tarde, eu sou o JP, assessor especial do governador, eu faço o meu trabalho, sou homem do relacionamento, aí eu conheço o dono da rádio, a gerente comercial, o locutor, enfim. Então, o JP, eu diria para você, se todo meio de comunicação do Paraná, alguém tem meu número de telefone. Obviamente que as pessoas ligam para mim. Então, meu dia a dia é um dia a dia puxado, né? Para mim vir dar essa entrevista aqui, já comuniquei todo mundo assim, olha, assessoria, quem ligar para o JP, eu tenho um compromisso num colégio, vou dar uma entrevista para uma emissora de rádio, que o pessoal está inaugurando hoje, me convidaram e eu vou lá. Então, assim, eu não tenho sábado, não tenho domingo, não tenho feriado. Procurou o JP de noite, e tem gente que me liga até 5 da manhã, num domingo, né? Fora para o cara assim, você está me ligando, você dormiu essa noite? São 5 da manhã do domingo. Viu? Dá para a gente falar ali pelas 8 horas? Então, as pessoas, elas são assim, elas têm a necessidade, elas ligam e acham que eu tenho que ficar, eu sou um robozinho que tem que ficar 24 horas acordado. Então, JP, como assessor de comunicação do governo Ratinho Júnior, qual é o relacionamento com a empresa politicamente falando? É o melhor possível. Até hoje eu não tenho. Ninguém pode reclamar do JP, por quê? Eu faço, como eu disse, eu não só visito rádio do interior, eu visito as emissoras de Curitiba. Eu conheço o pessoal me conhece, sabe quem é o profissional, sabe quem que é o radialista JP, o repórter JP. Gente, eu fiquei 37 anos trabalhando na rua. 37 anos de dia, de madrugada, à noite, tá? E daí o rádio, como eu disse, você vou falar do rádio. Eu trabalhei em televisão, eu tinha programa de TV nos anos de 99, 2000, 2021 e 2022 na RIC TV. E tinha um programa lá que hoje chama-se Balanço Geral, na RIC. O meu era Disque Record, de segunda a sexta. Eu fazia rádio das 6 às 9 da manhã, televisão da 1 às 2, e fazia à noite ainda futebol na Bandeirantes. Então, eu sempre fui um maluco. Eu acho que eu vivi mais em estúdio de rádio do que na minha casa. E teve uma época que eu fazia rádio, jornal e televisão. Então, eu vivia para isso, vivia a minha vida inteira. Como eu disse, é que eu gosto. Então, o meu relacionamento com os meios de comunicação, eu só tenho elogios. Eu não tenho inimigos, só tenho amigos. Então, alguns são mais compreensivos, outros não, e a gente está preparado para isso. E eu tenho que ser o melhor. Para o governador Ratinho Júnior, eu tenho que ser o melhor. Então, em 4 anos e meio, trabalhando lá na comunicação do Estado, com essa missão de ser o homem do governo, que tem esse relacionamento com os veículos de comunicação, o governador nunca me chamou a atenção, pelo contrário, né? Porque
Quando ele vai lá em Londrina, digamos assim, ele vai inaugurar uma fábrica, ele vai participar de uma exposição, ele vai falar de saúde, vai falar de educação, o JP tem que ir antes para preparar, né? Tem as entrevistas coletivas e tem também as entrevistas individuais. O cara lá, vamos lá falar de Londrina, lá tem a Rádio Paiquerê, tem a Rádio Alvorada, tem a CBN, tem a Band News, tem a Jovem Pan. Aí o dono do veículo, o repórter, ele quer entrevistar o governador. O governador já deu uma entrevista coletiva para o rádio, para a TV. Mas aí o cara, senhor João, eu queria que ele falasse para a minha emissora. Quando ele vai falar para a sua emissora, ele fala o nome do prefixo, não é isso? Então, é esse trabalho. Agora, você tem que ser, usando a linguagem de vocês, jovens, adolescentes, você tem que ser maneiro no trato da coisa. Tem que ser uma pessoa que tenha jogo de cintura, conhecimento e entender, né, para você manter esse diálogo que é muito importante. É fácil vir aqui eu falar com vocês, mas a hora que eu recebo lá os donos da RPC, né, a Amélia e o Guilherme, quando você recebe o Leonardo Petrelli, que é o dono da RIC, o Amado, que é o diretor da Bandeirantes, o Joel Manucelli, enfim. Mas eu sou aquele que eu disse para vocês, o JP, esse cara aqui, nem mais nem menos. Eu aprendo com vocês, eu gosto de aprender. Não é que eu sei tudo, pelo contrário. Na comunicação você aprende, principalmente nos dias atuais, que eu, quando vim aqui para o colégio, eu estava vendo, passou um caminhãozinho do Exército, lotado de soldados do Exército. Todo mundo com um aparelho de telefone na mão. Lá na carroceria, né? Todo mundo. Passei no ponto de ônibus, tinha 3 pessoas ali, cada um com um aparelho de telefone, olhando para o telefone. Então, assim, hoje a comunidade ela está, né, ligada. Como eu disse, o efeito da pandemia, que fez com que as pessoas ficassem mais tempo em casa, as pessoas ficaram politizadas, elas leram mais, acompanham mais, a informação tem uma velocidade tão grande. Estou falando aqui contigo, mas alguém pode estar nos assistindo e nos ouvindo lá no Japão, nos Estados Unidos. Eu recebo ligações, mensagens, né, de pessoas que moram no Canadá, moram nos Estados Unidos, moram lá em Pernambuco, moram em São Paulo, Rio Grande do Sul. Enfim, hoje, o rádio não é rádio local. Você não fala só para a sua cidade, só para a sua região. Você fala para o mundo. Então, por último, para a gente poder finalizar, gostaríamos de ouvir o seu comentário sobre a importância de conexão com os ouvintes em um programa de rádio. Como você constrói essa conexão? Essa conexão, o rádio é uma coisa imaginária, né? Hoje não, que vocês estão nos ouvindo. O JP, esse negro que está falando, né? Mas antigamente, se ouviu a voz bonita do locutor de rádio, você fica memorizando. Quem é? Ele é loiro, ele é alto, é baixinho, é barrigudo, é magro, né? Então, você criava isso. Hoje não. Hoje a pessoa vive a internet, né? Olha, nós estamos aqui no estúdio e antigamente só ouvia o som do rádio. Aqui não. As pessoas nos veem. YouTube, como eu disse, as redes sociais. Então, você cria essa comunicação. Então, a pessoa gosta ou não gosta. Curitiba tem mais de 40 emissoras de rádios. Todas as rádios têm suas audiências, têm seus públicos. Tem uns que têm mais, outros que têm menos, né? E a audiência do rádio, ela é medida por minuto. Você tem tantos ouvintes por minuto, porque o rádio, você não vai ficar 24 horas ouvindo rádio. Tem o tempo de você ouvir o rádio, né? Então, existe... A própria pesquisa indica isso. Qual é o tempo médio de você ouvir rádio? Não dá 5 minutos. Mas e o público da rádio católica, da rádio evangélica? Não, esse fica mais tempo. Esse é o público mais fiel. Então, você está no seu automóvel ouvindo uma música. Você não gostou, você troca de estação. Então, não há fidelidade. Agora, programas como o JP faz e tantos outros, existe a fidelidade do ouvinte com você. Ele fica contigo. Então, você tem que criar essa fidelidade. Como é que você ganha essa fidelidade?
você sendo um bom comunicador, um cara respeitoso, passar conhecimento para o ouvinte, ele se sentir satisfeito com a informação, então isso você cria no dia a dia. Não é que você vai entrar hoje no rádio, não é questão de ser famoso, não é isso. É você ter credibilidade. Então você acaba conquistando, né? Parece igual a família. Cada ouvinte do JP, parece que eu sou parente dele. Você tem intimidade com o homem, com a mulher, com o jovem, você entendeu? Então, é isso que eu tenho para falar para vocês. E ficaria aqui o dia inteiro falando sobre comunicação. Mas eu vou fazer aqui um apelo, né? O Lucas está aqui comigo. O Lucas, o Padovan, é meu assessor lá na comunicação, trabalha comigo. Lucas me acompanha em viagens. Lucas tem muita vocação, né? Ele faz teatro, está gravando um longa-metragem, ele fez 3 anos em Lala, fez 1 ano na escola de Hollywood, está fazendo a sua faculdade de marketing e propaganda na Positivo. É um jovem de 21 anos. Então, eu procuro, e eu tenho dito isso lá na ERP, Associação de Radiodifusão do Paraná, para os donos de rádios. A ERP, para você ter uma ideia, das 400 emissoras de rádio AM e FM que tem no Paraná, a ERP tem hoje 325 que são filiadas, são sócios lá na ERP. Então, eu digo o seguinte, cadê a juventude para entrar no rádio? Cadê a molecada? Quem tem essa vocação? Faz o quê? 15 dias aí, cerca de 150 radialistas se reuniram lá em Cascavel. Os dinossauros do rádio. O que é um dinossauro do rádio? Eu já sou um dinossauro do rádio, quem tem 40, 30 anos, mas eu quero a juventude. Quero despertar nessa juventude a importância do rádio, a importância da comunicação. Você entendeu? E quando eu cheguei aqui, eu não sabia por quem que eu seria entrevistado. Eu conheci aqui a Sara, a Dani, a professora Isis, eu vi aqui o João. Falei, nossa, são adolescentes. Então, vocês vão fazer aqui uma gama de comunicadores. Porque o trabalho de vocês vai ser isso, entrevistar o próprio colega, desenvolver, chamar a atenção dele, né? Tirar dele aquele inibido, que ele tem vergonha. Então, a comunicação, gente, é tudo. Eu fico satisfeito, fico orgulhoso de ter vindo aqui nessa manhã de sexta-feira. Vocês disseram que é a primeira entrevista com alguém do rádio, né? Outros profissionais vão passar por aqui, mas é importante dizer para vocês, tudo começa assim. O JP começou assim, como sonoplasta, depois repórter esportivo, repórter policial, e cheguei à política, como vocês disseram. Fui 4 vezes vereador de Curitiba. Eu tenho orgulho danado da minha própria história. Por quê? Uma pessoa que vem lá do interior, e eu conto essa história para incentivar você que está me ouvindo. Você pode ser prefeito de Curitiba, governador do Paraná, presidente, você pode. Agora, você tem que ter vontade, tem que buscar. Para um cara que era lavrador na sua juventude, um cara que foi padeiro, lá em 74, 75, um cara que montou um dia uma loja para vender discos, né? Um cara que veio para Curitiba. Eu fui fazer rádio em Curitiba, não vim de lá radialista, mas eu tinha vocação, eu queria ser, mas não sabia como. Então, aceitei trabalhar como sonoplasta, depois me tornei um repórter. Por que o JP ficou famoso no rádio e também na TV? O repórter JP, pela minha vocação, pela vontade. Você pode, você que está me ouvindo, você pode tudo. Agora, tem que ter vocação, muito trabalho, tem que querer. Não fica aí esperando um milagre, que esse milagre nunca vai acontecer. Então tá bom, muito obrigada por ter aceitado o convite. A gente fica muito feliz com a entrevista, com a presença tanto do Lucas como do senhor. Eu gostei do nome da rádio, ET. ET. Quando você fala em ET, o cara fala, ET? É ET de Etelvina. Etelvina, claro. Olha, eu que agradeço mais uma vez a vocês, ao professor José Carlos, meu amigo,
Fiquei encantado com esse colégio modelo, repito. Em poucos minutos que eu cheguei aqui, fiz uma visita nos departamentos aqui fui ali conhecer, né, as salas, os professores, os alunos, e uma coisa que me chamou a atenção, né? Uma escola totalmente, os alunos uniformizados. Isso é muito bom, gente. Isso é muito bom. Parabéns a todos os colaboradores, aos professores, a vocês, alunos. Vocês estão no caminho correto. O professor me disse que esse colégio tem 1.200 alunos em 2 períodos. Gente, como é bom. A escola é coisa de Deus. A escola é o lugar melhor para a criança, para o jovem. Para você que abandonou os estudos, volte para a escola, porque hoje está fácil você ser estudante. Nem precisa sair da sua casa, né? Através até da internet, você faz cursos a longa distância. Você não precisa estar presencialmente. Você que perdeu o seu tempo. JP, eu tinha que trabalhar. Eu entendo tudo isso. Mas a gente arruma um tempo e vem para a escola. A escola faz bem para a alma, para a saúde da gente e para o nosso conhecimento. E você coloca na sua cabeça, ninguém vai roubar o seu conhecimento. Os caras roubam o nosso carro, o nosso dinheiro, transferem o nosso Pix. Agora o conhecimento é seu, é a sua sobrevivência para você crescer e ser alguém na sociedade. E você tem que gostar. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada e uma boa tarde, um bom dia a todos. Rádio ET, a rádio online do